Aquele abraço, gente amiga, é um prazer enorme poder estar falando com você aqui na Vibe Esporte. Então, desde já, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para ficar bem informado, ativar as notificações, assim que sair um novo vídeo, você vai ficar por dentro dos assuntos do esporte. Deixar o seu like se você gostou do assunto e, claro, sempre comentar com a gente, porque é o nosso caminho, é a nossa vibe, te deixar muito bem informado. E hoje não vamos falar sobre Copa do Mundo, não, apesar do cenário aqui atrás, Brasil, Holanda, 2 times eliminados. Hoje vamos falar dos times do Rio de Janeiro, que continuam se movimentando no mercado para a temporada de 2023. Roda a vinheta! Então é isso, gente. Vamos começar falando sobre os times do Rio de Janeiro para essa temporada de 2023. E eu vou começar a falar sobre o Vasco da Gama, o gigante da colina que vem com força para essa temporada, conseguiu retornar à Série A do Campeonato Brasileiro e vai trabalhar para poder conquistar bons títulos. Quem sabe o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que são os 2 troféus mais importantes, além, claro, do Campeonato Carioca, que serve como base para um início de preparação para a temporada nacional. E o Vasco da Gama já começa a trabalhar nesta segunda-feira. O recém-contratado treinador, o Maurício Barbieri, junto com o novo político, vamos dizer assim, trabalhando nos bastidores, o ex-técnico Abel Braga, recentemente dirigiu a equipe do Fluminense e até mesmo trabalhou no Vasco da Gama por diversas vezes, vão começar o trabalho com o elenco profissional que começa a visar, como eu disse, a temporada de 2023. Eles vão ter um pequeno probleminha. O Andrei Santos foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, vai jogar o Sul-Americano da categoria, ele que foi um dos principais nomes do elenco na temporada 2022. Em termos de contratação, a 777 Partner está de olho no mercado, quem sabe podendo contratar o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul, está quase tudo certo com o time japonês, que detém os direitos econômicos. A negociação vai gerar em torno de 18 milhões de reais e o Pedro Raul está quase com os 2 pés dentro de São Januário para defender a camisa do Vasco da Gama. A 777 Partner, acho que eu falei 7 pra caramba agora, né? Vai aí já começar com uma boa contratação, um camisa 9, um jogador de referência, um cara que sabe fazer gol, é um jogador que tem uma habilidade muito grande, finalização, bom colaborador de pênalti, então eu vejo como uma ótima aquisição para o Vasco já começar bem essa temporada. A diretoria ainda estuda uma conversa com o Alex Teixeira e Nenê, que são os 2 jogadores mais experientes da temporada passada, que no final, ali na reta final, naquela hora do vamos ver, até colaboraram de uma certa maneira positiva para o time do Vasco da Gama, mas eu acho que o Vasco tinha que pensar em jovens valores, dar uma moral, por exemplo, para o Figueiredo, que jogou muito, o próprio Andrei Santos, o Gabriel Peck, são jogadores que merecem ser trabalhados, e eu vejo o Maurício Barbieri como um profissional preparado para poder trabalhar com essa turma, não só pelo que ele fez lá no Red Bull Bragantino, mas também pelo que ele já fez dirigindo equipes como o Flamengo, o próprio início do projeto do Audax em São Paulo e no Rio de Janeiro ele também foi treinador, então eu vejo o Barbieri bem preparado para ser esse técnico do Vasco da Gama para a temporada 2023 e vai ter o suporte do Abel Braga, que é um cara também que tem visão de jogo, visão de gestão de elenco. Eu vejo que o Vasco está montando uma estrutura, um alicerce forte para essa temporada de 2023. Agora mudando o nosso assunto de Vasco, passando para o Botafogo. Tem alguns jogadores de saída, alguns jogadores vão permanecer e a diretoria também trabalha para reforçar o elenco. Quem vai permanecer, Rodrigo? Zagueiro Vitor Cuesta, zagueiraço argentino, fez uma boa passagem na temporada 2022 no Botafogo, nessa reta final de temporada, né? Na segunda parte do Campeonato Brasileiro. Vejo como um jogador que vai somar muito para a defesa alvinegra. Ele, ao lado do Adrielson, formaram uma boa dupla de zaga e eu acho que eles tendem a crescer nesse ano de 2023. O Botafogo também já tem um pré-contrato assinado com o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, que foi destaque do Atlético Goianiense, revelado pelo Fluminense, jogou as categorias de base do Flu.
volta ao futebol do Rio de Janeiro, já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, fez um bom campeonato brasileiro, uma boa Copa Sul-Americana, Copa do Brasil também, era um dos grandes nomes daquele setor de meio campo, jogando ali como número 5, número 8, como a galera da antiga gosta de falar, um volante que sabe armar o jogo, tem boa chegada na área, então é uma boa contratação por parte do time do Botafogo, que ainda visa contratar outros jogadores, faz uma aposta no Caio Vitor, que veio do Volta Redonda, vai assinar por 3 temporadas, de repente pode ser um jogador, um atleta que pode vir a atuar como aconteceu com o Jefinho, por exemplo, que foi contratado com o Resende e arrebentou no Brasileirão, então eu vejo que pode ser uma boa oportunidade para o Botafogo fazer essas apostas, até para poder ganhar um dinheirinho lá na frente com futuras negociações desses atletas. Matheus Nascimento renovando o contrato, então a gente vê aí um Botafogo começando a se arquitetar para a próxima temporada. Falando agora rapidinho do Fluminense, Matheus Martins viajou, foi para a Inglaterra, assistiu o jogo do Watford e deve fechar contrato com o clube inglês, seguindo aí os caminhos de Richarlison, hoje na seleção brasileira e no Tottenham da Inglaterra, o João Pedro, que também saiu do Fluminense, atuou pelo Watford. Esse pode ser o caminho do Matheus Nascimento, uma boa peça que o Fluminense revelou nessa temporada. Outro jogador que atuava na base, voava ao lado do Matheus Nascimento, mas que não aproveitou muitas chances no profissional. Até teve o seu destaque marcando gols em Fla-Flus no Campeonato Brasileiro e não seguiu muito bem na carreira. Foi o Kennedy, que vai ser emprestado pela diretoria tricolor para ganhar uma experiência, vai para o futebol paulista. O Kennedy, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha anotação, vai ser emprestado para a Ferroviária de Araraquara, vai jogar o Paulistão. E outro jogador da base que também vai ser emprestado por um clube do interior paulista é o volante Nascimento, 23 anos. Ele vai ser emprestado à equipe do Ituano, que bateu na trave no Brasileirão da Série B, quase subiu. Todo mundo vai se lembrar daquele jogo do Vasco e Ituano lá no estádio Novelli Júnior, onde o Vasco sacramentou o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora falando sobre o Flamengo. Rapidinho falando sobre o Flamengo. O Flamengo busca reforços para o setor de meio campo. Sondou alguns atletas que não estão em alta no futebol inglês. O caso Lucas Moura, que hoje defende a equipe do Tottenham da Inglaterra. O contrato prestes a terminar. A diretoria inglesa espera conversar com o jogador. E outro atleta que o Flamengo também andou dando uma sondada foi o Felipe Coutinho, do Aston Villa. Ele que inclusive ficou de fora da seleção brasileira por conta de uma contusão. O Flamengo buscou um contato por empréstimo. Os ingleses só aceitam negociar com o passe direto. E aí o Flamengo o Aston Villa aceita até receber 15 milhões de euros. Eu acho muito por um jogador já acima dos 30 anos. Então o Flamengo ainda estuda essa possibilidade. Aquela novela do Gerson ficou paralisada. Esse é o futebol carioca se renovando. Falando dos times de menor investimento, algumas equipes fazendo contratações. O Nova Iguaçu já vem fazendo a sua pré-temporada. O Bangu vai contar aí com pelo menos 2, 3 atletas oriundos da categoria de base do Fluminense para reforçar a equipe para esse campeonato carioca. O Volta Redonda também, que fez uma temporada passada interessante, conquistando a Copa Rio, se mantendo vivo na Série C do Campeonato Brasileiro, conquistou inclusive também a Série A2, o que deu a possibilidade da equipe voltar à Série A do Campeonato Carioca. O Volta Redonda também já vai se reestruturando para a disputa da temporada 2023. Então é isso, galera. Valeu mesmo pela sua opção, por ter dado um clique, ter acompanhado o nosso vídeo. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal da Vibe Esportes, curtir a nossa publicação, deixe o seu like, também se inscreva no nosso canal e ative as notificações. É sempre importante, assim que sair um novo vídeo, você vai ficar muito bem informado aqui na Vibe Esportes. Deixe o seu comentário. E também vamos trabalhando juntos para que a gente cresça ainda mais para poder levar mais informações para você. Valeu, galera! Um forte abraço a todos. Eu volto amanhã com novidades, opiniões e informações para você ligado aqui na Vibe Esportes. Valeu, galera!